Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao nosso canal, nosso meio de comunicação, nosso encontro praticamente diário, né? Alguns conseguem ver esse vídeo todos os dias, outros não, mas a bênção do Criador esteja com você nesse exato momento, você que está acompanhando a leitura da Bíblia e de repente quer ver, através de um comentário desse, uma perspectiva diferente, né? Se você encontrar alguma coisa interessante do que nós falarmos, muito obrigado, curta, compartilhe, dê seu like, seu joinha, né? Nós estamos, meu amigo, revisando o livro de Atos novamente. Já fizemos alguns vídeos atrás, mas nós estamos fazendo essa releitura, tá ok? O capítulo 7 termina com o seguinte verso, né? E Paulo consentia com a sua morte. Lembra que Estevão foi morto? Paulo estava ali presente, ok? Eu acredito que ele não era o autor da morte, mas ele estava ali presente porque ele já estava com esse início de perseguição à cristandade. E aparece aqui a narrativa, né? Que o apóstolo Paulo começou a pegar esses homens e arrastar, a prender, a açoitar, e entrava pelas casas, arrastava as pessoas, levava para o cárcere, e assim começou o trabalho missionário, né, do apóstolo Paulo logo no início da sua carreira, né? Então ele perseguia os cristãos. A narrativa conta que enquanto as pessoas eram perseguidas, aí que eles pregavam o evangelho, não tinham medo de morrer não. Aí que o evangelho começava a crescer. Os espíritos eram imundos, né? Satanás ali foi humilhado, e assim o evangelismo foi crescendo. Aparece no meio da narrativa duas histórias aqui, né? O Simão Mágico, e ele acabou largando, né, o seu ofício de mágico, porque ainda não, mágico ele mostra poder ali sobrenatural. Acho que na verdade é só ilusionismo, certo? Não tem poder nenhum mágico. Existe, alguns dizem, isso aqui é pacto com o demônio. Eu acredito que o cara tem muita técnica, né, muita habilidade visual. Ele acaba enganando as pessoas. Então ele saiu. Só que lá na frente aparece eles, né, vendo os poderes, é um milagre ali. Ele acaba querendo subornar os discípulos. Olha, eu quero receber também esse espírito, tá aqui, grana para vocês. E nesse contexto o apóstolo fala para ele que você não tem sorte nesse ministério, você tem um coração, né, tem uma perversidade no coração. E naquele momento ele pediu, né, rogou para que Deus o perdoasse e não algo ruim viesse a acontecer. Interessante, né? As pessoas querem poder, mas não querem orar, não querem se consagrar, querem de repente dar uma oferta na igreja, né? Querem fazer alguma coisa para facilitar a vida, né? As pessoas não querem se ajoelhar, pedir a Deus o poder. E eu quero finalizar com vocês aqui um ponto importante sobre o Felipe Eunuco. Eunuco era uma pessoa separada no reino para cuidar das finanças, para cuidar das mulheres, era um mordomo do rei. E essa festa de Jerusalém atraía muitas pessoas. E aparece aqui um homem tesoureiro, né, um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era superintendente do tesouro, né? E ele, o Espírito Santo conduziu ele, o Felipe, né, até no carro. Esse homem ele estava lendo uma parte das escrituras, ali, uma cópia do livro de Isaías. E eu acredito, assim como ele, muita gente lê a Bíblia e não entende, não consegue compreender. E o apóstolo, o Felipe chega lá, começou a perguntar, você está entendendo o que você está lendo? E ele correndo, né? E ele na carroça e ele correndo. E ele falou, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E aí ele entra no carro, começa a explicar para ele quem era essa pessoa. Ele perguntou se aquele homem que Isaías estava falando era ele mesmo, o profeta, ou era alguém, outra pessoa, ou uma outra pessoa. Aí nesse contexto ele explica que é Jesus, né? Foi batizado, ele foi morto, né? E foi necessário que isso acontecesse. E Felipe faz a pergunta, né? Se ele aceita. Ele aceita e é batizado naquele momento. Então muitas pessoas por aí conhecem o Evangelho, conhecem a mensagem. Talvez seja necessário algum cristão como você dar um estudo bíblico, oferecer uma compreensão muito mais sistemática das escrituras, tá certo? Nada de teologia. As teologias hoje por aí são malucas, né? Você vê que tem muitos debates, né? Explicando um texto, explicando outro. E as escrituras, elas estimulam você a ler a Bíblia e explicar por ela mesma. Nada de teologia, nada de paz da igreja, nada de doutores, de mestres de lei. Isso é muito perigoso, né?
Isso atrapalha a gente a compreender coisas tão simples que Jesus disse: ó Pai, muito obrigado porque você ocultou isso aos grandes doutores e revelaste aos pequeninos. Pequeninos somos eu e você que estamos lendo ali por conta própria, estudando, sem nenhum vício, né? Então que Deus nos abençoe, muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe grandemente a mim e a você sempre. Amém?